Bom dia a todos, bom domingo, bom início de semana para todos. Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos começa mais um mês aí dentro da vontade de Deus. Já estamos em outubro, hoje é dia 3/10, né? Daqui a pouquinho 2022. Então, como você já tem visto, visualizado, se você está vindo de primeira vez, vai visualizar. A cada 3 meses muda uma revista. A gente chama, né, de revista trimestral. Em 3 meses muda, né? Então, essa aqui é a mais nova revista da Escola Bíblica na Igreja Batista Praia de Ramos para os jovens, tá? A Atitude é a revista voltada para o público jovem. A Igreja Batista na Praia de Ramos está presencialmente, seguindo aí todos os protocolos, cuidados aí, né, em relação à Covid-19. Também estamos no YouTube por causa dessa necessidade do isolamento. Então a gente começou a postar programações nossas, tanto nas redes sociais, incluindo aí Facebook, né? Então o YouTube também entrou nesse quesito aí, nessa probabilidade de alcançar aqueles que não podem ou estão interessados em alguma educação religiosa, que é o caso nosso da Igreja Batista na Praia de Ramos, tá? Seja você bem-vindo, bem-vinda. Isaías, o profeta da soberania de Deus. Isaías, o profeta da soberania de Deus. Vamos orar para a gente começar. Aí a gente vai discursando aqui dentro dessa nova revista. Obrigado, Deus, por essa manhã de domingo. Obrigado pela tua bênção, pela tua proteção. Muito obrigado por ter chegado. Passou já quase o ano de 2021. Louvado seja o teu nome, que a vida e a existência ainda existe. Graças ao Senhor, estamos de pé, estamos existindo e desejamos viver para a tua glória e para a tua honra, como teus filhos, tua igreja, o teu povo. Abençoe mais uma vez esse domingo, início de semana, todos os alunos, professores, todos aqueles que estão sendo alcançados pelo som desse vídeo e, acima de tudo, a tua palavra está sendo propagada e que isso seja para a tua glória e para a tua honra, no nome de Jesus. Amém. Isaías, o profeta da soberania de Deus. A gente vai estar vendo aí, né? Essa é a nova revista. Isaías tem dizeres aqui, né? Parece um pergaminho, né? Aqui na capa, contra a capa, fala sobre propaganda de livro. Ok. Primeira página, segunda página, né? Apresentação da revista. 13 lições nesse trimestre. Isaías e sua vocação profética, a plenitude de vida do reino do Messias, e assim sucessivamente. Destaques do livro de Isaías, tá? Aí tem aqui uma apresentação do profeta Isaías, página 5. Síntese da história do reino de Judá. Alguns governos, alguns homens que foram comandante do povo de Judá e outros reinos da época, do momento que o povo de Deus existiu. Então, graças a Deus está aí, né? Mais uma revista começando. Isaías e sua vocação profética. Essa é a primeira lição. Se você não sabe, Isaías tem o seu próprio livro dentro da Bíblia, né? Para nós evangélicos, Isaías tem um livro, tá? Logo depois de Salmos, logo depois dos
dos provérbios, tal, vem Isaías, vai encontrar o livro dele, tá? Então vamos lá. Isaías e sua vocação profética. Está baseado no capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 5. Abri aqui a Bíblia aqui. Já estou no livro de Isaías, então eu vou para o livro capítulo 6, versículo 5, vai dizer: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, assim diz o versículo 5 do capítulo 6. Isaías e sua visão e a sua vocação profética. Ser profeta com a responsabilidade de anunciar uma palavra recebida de Deus não é uma função desejada, nem agradável de ser desempenhada. Como pode perceber no caso de Isaías, a função foi algo de época, distante da nossa, e para nós o que importa é a mensagem que os profetas legaram. A nossa tarefa é atentar para o seu significado hoje, em situações diferentes da original e que avaliamos com mais complexas. Dois assuntos dominam o texto deste primeiro estudo de Isaías: o relato da sua chamada e um discurso contra o povo de Judá. Devemos também começar a atentar para o rico estilo literário desse que é acunhado o príncipe dos profetas. Isaías, o príncipe dos profetas. Contexto, página 13 da nova revista Isaías, o profeta da soberania de Deus. A primeira visão, no capítulo 1, apresenta de forma condensada a mensagem que o profeta reiteradamente repetiria ao longo do seu ministério. Os dias de Uzias, Jotam, Acais e Ezequias. Se refere a seus reinados sobre Judá, que se estenderam do ano 792 ao ano 686. As datas mencionadas nesse estudo são da cronologia da era antes de Cristo. A visão apresentada nos capítulos 2 e 5 deve ter ocorrido durante o reinado de Jotam, que durou de 740 a 734, e antes tinha sido por 10 anos corregente com seu pai, devido à doença dele. Época de prosperidade material e expansão territorial sem ameaças externas relevantes, segundo Crônicas 26 e o 27. Descreve o governo de Uzias e Jotão. Esse discurso foi dirigido a Jerusalém e Judá, o reino do sul, pátria do profeta, que possivelmente teria pertencido à alta nobreza aos mesmos, à família real. O ano em que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 6, versículo 1, pode ser definido com precisão 740 e marcou o início do ministério profético de Isaías. Uzias, também chamado de Azarias, foi um dos relevantes reis de Judá, tendo estado no governo por mais de 50 anos. Em Isaías, no entanto, ele já era o passado, mencionado 3 vezes apenas como âncora para datação. Então esse é o contexto, onde Isaías estava e viveu, profetizou, foi conduzido pelo Espírito de Deus. Linguagem. Atentando para a fluência do texto, percebemos em Isaías algumas grandes mensagens, isto é, longas declarações do profeta, que ficaram segmentadas pela divisão em capítulos, e como subido a marcação dos capítulos e versículos foi uma edição posterior ao escrito original. Esses textos longos são como a espinha dorsal do livro, e o primeiro deles está no capítulo 2 até o capítulo 5. É uma vibrante palavra do profeta que verbalizou a visão que teve
possivelmente apresentada pelos próprios Isaías a um auditório selecionado ou uma multidão. Vale atentar para a sua dinâmica, que começou falando de um futuro otimista, capítulo 2, do versículo 1 até o 5. E o que, sem dúvida, cativou e arrebatou a audiência, mas depois de se converteu em uma análise crítica de comportamento do povo de Jerusalém e a apresentação dos pesados juízos de Deus contra eles. O que é possível imaginar transmutou a empolgação inicial dos ouvintes em desprezo e raiva ao pregador. Capítulo 5, versículo 19. Quando tudo vai bem, alertas sobre problemas e dificuldades são rejeitadas. Leia e releia esse discurso que também apresentou a bela autoexplicação parábola da vinha. Capítulo 5, versículo 1 até o 7. Profecias. Dois aspectos e a ressaltar no discurso dos capítulos 2 até o 5. A verdade denunciatória e condenatória foi trazida em toda a sua força e sentido, sem preocupação com a reação que ela causaria. No entanto, a forma da sua apresentação foi estruturada de caso, pensado para atrair e impactar. Podemos ver nisto o segredo da boa parceria com Deus, o ser humano. Intransigência e fidelidade com a mensagem de Deus que deve ser anunciada. Adaptação ao ouvinte e criatividade de forma de apresentá-la. Quando ao relato biográfico do capítulo 6, ele é uma proclamação profética em si, como exemplo permanente do que implica ser convocado por Deus. Verdades, Deus tem, como sempre teve e sempre terá. O mundo em suas mãos sabe de tudo. Continuamente avalia todos e deixa explícito o destino futuro. Houve momentos em que decidiu intervir diretamente no desenvolvimento da história humana, bem como recrutos pessoas para agirem como seu porta-vozes. Lição em foco. Visão que Isaías teve. Capítulo 1, versículo 1. Alguns aspectos de Isaías e do seu mundo devem ficar na nossa mente enquanto ao estudamos. Isaías foi um profeta de forte conteúdo político. Sua origem nobre indica que ele trafegava pelas salas do poder e era conselheiro e crítico das políticas praticadas, especialmente nos relacionamentos de Judá com as potências dominantes da época. Isaías viveu em um momento histórico de grandes mudanças que ainda não era sentida no início da sua atuação, mas que transformaria o seu país de uma pacífica nação independente e próspera em uma nação assolada pela Síria e depois destruída pela Babilônia. Isaías foi como um pivô desse processo, o anunciando e o acompanhando, mesmo que algumas dessas transformações viraram realidade muito depois da sua vida. Há diversos modos de entender a história. O livro de Isaías nos conduz a entendê-la pela perspectiva divina, em um momento quando Deus decidiu intervir e determinar o rumo dos acontecimentos, utilizando-se do profeta para anunciar suas intenções. Esta é uma única perspectiva que deve prevalecer nesse estudo. Mesmo com seu forte conteúdo político e histórico, a palavra do profeta visava sobretudo os comportamentos individuais, especificamente aqueles que adoravam Jeová e os eram cidadãos de Judá ou do Reino do Norte. Ao avisar tais condutas, o foco era situação e a sinceridade de relacionamento de cada um com Deus. Este foco deve ser o nosso, cientes de que apenas estamos pegando carona na mensagem original. Eu vi o Senhor, capítulo 6, versículo 1.
O relato biográfico da chamada de Isaías à sua missão, no capítulo 6, é um dos textos bíblicos relevantes para nos ajudar a entender Deus, o ser humano e o seu relacionamento. Aqui aprendemos sobre a santidade de Deus, o sentido da adoração, qual deve ser a atitude do verdadeiro adorador, como a quem Deus convoca, como uma pessoa pode se colocar disponível a Deus, o interesse de Deus pelo ser humano, e a lista segue. Centremos na figura de Isaías e suas atitudes. Jovem, talvez ainda no fim da adolescência, Isaías estava conectado com as coisas espirituais e frequentava o templo. Buscando Deus, Isaías estava aberto e sensível para tudo o que acontecia enquanto no templo, isto é, não era apenas um frequentador assíduo, mas estava lá de corpo e espírito, coração e mente. E só com esse envolvimento total é possível ouvir Deus. Isaías reconheceu a sua condição humana diante da santidade manifestada e então se voluntariou ao chamado de Deus. Ok? Essa é a lição em foco. Agora, para tomar uma atitude. Página 16. A sua arrogância será humilhada. Capítulo 2, versículo 11. Ninguém gosta de ouvir reprimidas. Menos ainda quando elas chegam acompanhadas de ameaças. No entanto, se não atentarmos às críticas dirigidas a nós, continuaremos a persistir nos nossos erros e ao aprofundamento a ponto de nos tornarmos insensíveis para a sua correção. Precisamos apurar a audiência e a sensibilidade para as chamadas, as razões que recebemos, como pela palavra de Isaías, que batem forte, especialmente por meio dos seis ais do capítulo 5, do versículo 8 até o 24. Devemos avaliar o quanto essas advertências se aplicam a nós. A quem enviarei? Capítulo 6, versículo 8. A questão de convocação de Deus é um assunto sério para cada cristão. Por um lado, a chamada para uma missão específica deve ser clara, convincente e determinativa, tal como na expectativa do profeta. Ela é especial e direcionada a poucos. Por outro lado, todos precisamos responder à convocação geral que Isaías apresentou em Isaías capítulo 1, 16 e 17. Lavai-vos e purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras mais, parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Convocação reafirmada ao longo da Bíblia, como em Jeremias 22, versículo 3, Amós 5, 22, 24, Miqueias capítulo 6, versículo 8, Mateus 22, 36 ao 40. Tá aí então para tomar uma atitude, lição em foco, essa abertura aí na primeira lição, que vai falar sobre, conteúdo exclusivos aí de Isaías, tá? Então a gente hoje aprende que a Bíblia, profecias, precisa ser atentada pela perspectiva de Deus. É o que a gente deve pensar e imaginar. Acreditar na Bíblia é acreditar em um Deus que tudo pode, que é invisível e que muitas das vezes tem os seus próprios meios de fazer aquilo que lhe agrada, tá certo? Então a perspectiva de Isaías vou obedecer ao Senhor, vou fazer o que o Senhor deseja. O contato, o relacionamento, tudo isso faz com que as coisas aconteçam, correto? Então vamos fazer uma oração. A gente termina essa primeira lição,
E a gente vai discursando aí ao longo desse trimestre em relação a Isaías, seu chamado, vocação, a sua responsabilidade, zelo e cuidado com a palavra do Senhor. Vou fazer oração. Deus, que a minha mente, a mente dos meus irmãos, daqueles que te seguem, daqueles que vivem a sua vida, seja inteiramente dada ao Senhor, voluntariamente, com gosto, com prazer, com zelo, submissão, vontade e determinação. Assim como Isaías, ó Deus, e tantos outros personagens bíblicos, e principalmente o seu filho Jesus, a gente deve se lançar e deixar-se levado pelo Senhor. Saber que tu és Deus, direciona, cuida e governa os nossos passos. Então, por mais que a gente se imagine que não temos condições, o Senhor dá condições. E por isso eu te agradeço por saber do Senhor, ter a informação do Senhor, aquilo que o Senhor deseja para o dia de hoje, para esse momento. Baseando-se aí na história bíblica da tua palavra em Isaías. No nome de Cristo Jesus, que assim seja, que a gente possa viver dia por dia a tua palavra, entendendo que o Senhor é o dono de todos nós. No nome de Jesus, amém. Obrigado aí pela sua atenção nessa mais nova lição e nessa mais nova revista que se começa hoje. Isaías, o profeta da soberania de Deus. Até o próximo vídeo.